Mais um encontro bíblico. A gente vai começar a trazer aqui para se conectar com essa intimidade. Eu vou convidar a fechar os olhos. Eu gosto da mão justapostas. Ela é justapostas, ela funciona como uma vela que ilumina. Aqui a gente sempre sabe que quando, não aqui, mas muitas pessoas, quando a vela apaga, aonde a gente vai acender novamente, né? E as nossas obras não é a gente que realiza, mas é a inteligência do todo, a gente faz parte dessa inteligência do todo. E que a gente permita que a inteligência, que é essa criação que nos criou, que ela mostre a sua intenção de a gente estar cada vez mais íntima com ela. Permita que através desse encontro a gente saia um pouquinho mais nessa intimidade, um pouquinho mais de insights, um pouquinho mais compreendendo a intenção divina. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Estou aqui na terra do Massahara, ele sempre fazia essa conexão. Agora, nesse período, cada vez mais, 2026, a gente fazer a oração da imagem verdadeira. Imagem verdadeira, infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual do amor. Conecta com o seu coração. Essa luz se intensifica. Imagina envolvendo todo o planeta Terra, passando por todos os continentes. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da Terra e preenche o coração de todas as pessoas com amor, paz e ordem no coração. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e resplandece a luz espiritual do amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com amor, paz no coração. Vamos lá iniciar a parte da Bíblia, que ela nos guia, o manual da vida. Vamos falar um pouquinho da revisão que a gente, dos encontros anteriores, que falava ali na Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia, né? Que é quais são as igrejas? Éfeso, que é a igreja que trabalha muito, mas perdeu o primeiro amor. A Esmina é a igreja perseguida e pobre, mas rica espiritualmente. Pérgamo é a igreja que permanece na fé, mas tolera a doutrina errada. É a paciência, né? A paciência. Ela permanece na fé, mas tolera a doutrina errada. A Tiatira, que é a igreja que cresce em amor e serviço, mas tolera a corrupção.
compreendendo que tudo é perfeito. A igreja de Sardes é a igreja que tem nome de que vive, tem nome de que vive, mas está morta. A Filadélfia é a igreja com pouca força, mas fiel, porta aberta, recebe a todos. A Laodiceia, que é a igreja morna, que ela se acha rica, mas é pobre, cega e nua. Onde aparece lá na Bíblia, né? No Apocalipse 1, João tem a visão de Jesus glorificado, no Apocalipse 2 e 3, Jesus dita as cartas às sete igrejas. Cada carta segue mais ou menos esse padrão. Jesus se apresenta, elogia algo, corrige algo, chama ao arrependimento e faz uma promessa ao que vencer. E onde mesmo é vencer, né? A gente vencendo a gente mesmo, aqueles medos, aquelas doutrinas que foi imposta sobre nós e percebendo que a única maneira de libertar-se da doutrina é identificar que a gente precisa conhecer mais de nós, né? Discernimento, ver o que que existe de arrependimento, mudanças. Então, a gente vai entrar no tema da aula, que é do olhar para as igrejas ao olhar para o trono, que é no Apocalipse 4 e 5. Depois de Jesus tratar as igrejas na terra, João é levado a ver o céu. Isso liberta, porque mostra quem realmente governa, que a história não está solta, que só o Cordeiro é digno de abrir o livro da história. Então, relembrando o que veio antes, até aqui nós falamos do Apocalipse 2 e 3, né, que falou das igrejas, falou a visão do trono, onde João vê uma porta aberta no céu, ele ouve uma voz como de trombeta dizendo: sobe aqui. Ele vê um trono no céu e alguém assentado sobre o trono. A descrição é cheia de imagem, jaspe, sardônia, arco-íris ao redor do trono. Ao redor do trono, 24 anciões sentados em tronos com coroas. Do trono saem relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono, um mar de vidro como cristal. Quatro seres viventes cheios de olhos que não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, há de vir e que é, há de vir. Os 24 anciões se prostram, lançam suas coroas diante do trono e diz: Digno é, Senhor, a receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, aonde entra aqui o trono do céu, né? Esse trono do céu, ele mostra que o César não é o trono do César, não é o trono de nenhum governo humano. Em meio à perseguição, injustiça, confusão, João vê que há um trono. A Bíblia mostra que acima de qualquer caos na terra existe um trono no céu. Isso significa que a história não está solta. Deus não perdeu o controle. Então, por mais assim que, olha, Priscila, a Venezuela está agitada, Estados Unidos está agitado, a China está agitada, 2026 é forte. Deus não perdeu o controle. Por isso que já estava escrito lá na Bíblia, esses acontecimentos. Porque, de certa forma, por mais que crie essas rebeliões,
já fazia parte de encontrar principalmente o ser humano se libertando, o ser humano se libertando. Existe, inclusive, uma revolta de, de pessoas muito sábias e inteligentes que nem imaginava o quanto estavam manipulando a humanidade. E eles faziam parte desses governos, eles faziam parte de vários governos que já esteve aí antes, né? E agora que está descortinando isso tudo no Apocalipse, criou-se a própria rebelião deles mesmo. Nossa, eu estava fazendo isso, eu estava manipulando, eu tirei o poder das pessoas, nossa, eu isso, eu aquilo. E aí vem bem forte, mas o que deixa bem claro na Apocalipse é que Deus é essa intenção do amor. Ele tem uma intenção, foi tudo criado com uma intenção, que é a intenção do amor. E conforme as pessoas foram conhecendo o medo, a dor, foi conhecendo a sombra, conhecendo todo um lado oposto, que foi a própria humanidade que escolheu isso, né? Ele deixou, porque ele nunca perdeu o controle de nada. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele utilizou de tudo que era necessário para dar forma para algo que fazia parte da criação dele, pautado no amor, pautado no amor. Como a intenção dele é, desde o início, é uma intenção boa, por mais que crie-se rebeliões, nada muda, nada muda. É apenas tudo voltando para o seu eixo natural, para o seu eixo natural, principalmente as pessoas encontrando seus próprios poderes que nunca teve lá fora. Deus é santo e digno. Os seres viventes não param de dizer. Os anciões lançam coroas reconhecendo que tudo vem dele, que tudo vem dele, mas não dele como esse homem, né? Mas com a energia com qual iniciou tudo. Quando a gente olha só para a terra, a gente vê injustiça, pecado, fraqueza. Quando a Bíblia nos leva a olhar para o trono, vemos santidade, glória, dignidade. Isso liberta do medo absoluto, porque Deus continua sendo Deus. Porque uma forma de manipulação para a humanidade foi promover medo. Então, as guerras promoveram medos. O controle da humanidade promoveu medo. A forma como você aprende, inclusive a educação, a escola, muitas vezes foi pautado no medo. Medo de se eu não der certo, eu vou passar fome. Medo de se eu for reprovar, eu vou ser punida. Sempre pautado em medo. Essa construção pautada em medo foi aonde foi restringindo o ser humano e foi se perdendo o maior potencial que existe nele. A gente foi hoje de manhã, mas aqui para o Império foi ontem à noite. Nós falamos do potencial dos japoneses, né? Eles têm um potencial altíssimo, mas devido à doutrina vai sendo restringido. E assim está por muito tempo na Terra. Então, essas próprias rebeliões que faz parte da história aqui da Bíblia,
faz parte da intenção de que Deus continua sendo Deus e que ele não perdeu o controle e que isso tudo faz parte para liberar o ser humano. O que que muda no nosso coração quando lembramos que existe um trono no céu e que Deus está sentado nele? Lá no Apocalipse diz assim: na mão direita de quem está sentado no trono, João vê um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Um anjo forte proclama: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aonde livro, o livro é você, já é você desde o princípio. João chorava muito porque ninguém foi achado digno. A maioria das pessoas se punem, reclamam, lamentam, murmuram, sendo que o livro já é você. Um dos anciões diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. João olha e vê um cordeiro, como havendo sido morto, em pé no meio do trono. O cordeiro toma o livro da mão direita de Deus, os seres viventes e os anciões se prostram diante do cordeiro com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que interessante a que diz aqui, né? Com harpas, que são as músicas, né? Os sons, e as harpas são sons celestiais e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, as orações dos santos muda o cheiro, muda a essência, né? Muda o cheiro, muda, ele muda as orações. O que que são orações? Tudo isso que a gente fala com a mente, a gente fala com a intenção, a gente fala com a nossa ação. E mesmo assim, existe na Terra plantas, rios, cachoeiras, renovando tudo o tempo todo, cuidando da gente. E existe, inclusive, as orações dos anjos para ajudar a gente a sair desses lugares onde a gente ficou por muito tempo, né? O Apocalipse, ela vem para revelar. Mas ela não vem para revelar a punição, ela vem para revelar para muitas pessoas o local que ela estava de manipulação, o local que usou de tirar o poder das pessoas com a ideia de manter a ordem, o local de arrependimento. O Apocalipse é um momento de arrependimento. Então, tudo que está vindo à tona, tanto para você quanto para as pessoas ao redor, é arrependimento, é o arrebatamento. Mãe, o marceneiro Aldo está te explicando. Ele já falou umas 30 vezes que tinha que ser pai do meu negócio. Ai, eu muito tenho que falar com ele. Ele tá muito bravo. É. Desde 3 dias, ele tá muito bravo. E só voltando aqui, e esse período de arrebatamento traz
muitas pessoas para o desespero do que fez com a humanidade. Conforme eles estão sendo arrebatados, eles entram em desespero com o que fez com a humanidade. Inconscientemente, muitos que sempre estiveram no poder quer mostrar que é a única forma que existe controle sobre a humanidade. E é o momento que Deus está mais próximo da gente aqui na Terra, e Jesus também, porque já está cuidando disso há muito tempo. Já está cuidando para que não aconteça mais guerras, porque é justamente as guerras que promove controle sobre a humanidade. E nesse controle sobre a humanidade, novamente criar um imprint através de guerra para que a humanidade continue refém, não cabe mais. Não cabe mais. É um período bem forte. João chorava muito porque ninguém foi achado digno. Essa parte eu já li. João olha e vê um cordeiro como havendo sido morto em pé no meio do trono. O cordeiro toma o livro da mão direita de Deus. Os seres viventes e os anciões se prostram diante do cordeiro com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantam um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Digno és o de tomar o livro, que é você, e de abrir seus selos, porque foste morto, né? O morto já é o quê? Se foi cego quando estava fazendo isso tudo. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua, povo e nação. Milhões de anjos proclamam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra, a glória e ações de graça. Está lá na Bíblia. O livro será selado e o choro de João. O livro representa o plano de Deus, a história que precisa ser revelada. Ninguém é digno de abrir. João chora muito. Sem Cristo, a história fica fechada, sem sentido, sem esperança. João chora porque sem alguém digno não há quem conduza a história à vontade de Deus. O leão anunciado, o cordeiro visto. O ancião anuncia, leão da tribo de Judá. João vê um cordeiro como havendo sido morto. A Bíblia mostra que a vitória de Deus na história vem pelo cordeiro que foi morto, não é pela força humana, não é pelo poder político e pelo sacrifício de Jesus, mas é a gente cada vez mais dar fim para aquilo tudo que a gente viu, para aquilo tudo as dimensões que nós fomos, para aquilo tudo que a gente quis conhecer, a sombra, é de fato não querer rever, não precisa rever tudo. Aí eu vou rever, né? Eu, como é que é, dentes por dentes, né? Como é que é? Que era dentes por dentes, não lembro agora. Mas não é isso, é perdoar quem te deve, é pedir perdão para quem você deve,
É as coisas, tudo que participou, que estava aí lá na lambança, quando a gente quis conhecer a sombra, morrer para isso, olho por olho, dente por dente. Morrer para essa pessoa, morrer para esses medos. Acabou. A população vai ter que morrer para não morrer de verdade. Porque no Apocalipse, tudo que você lê não é medo. Apocalipse é Deus já está com a gente. Ele já está fazendo todo o reparo. E que morra o que tem que morrer, que é força, manipulação, guerra, que acabou. Deus sendo Deus. Deus continuando sendo Deus. Só o Cordeiro é digno de tomar o livro, digno de abrir os selos, digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. Isso liberta a gente de colocar a esperança em qualquer outro salvador, um governo, em religião, que não é o governo, não é na religião, não é mérito próprio. O Cordeiro ele é digno de construir a história até o fim que Deus planejou, que é o amor. Já estava escrito, do princípio ao fim, do alfa ao ômega, já estava lá. Então, onde temos colocado a nossa confiança? Em quem temos esperado solução? O Cordeiro é digno. O que isso significa para a nossa fé? Liberta do medo, a Bíblia fala. Liberta do medo absoluto do futuro. Apocalipse não é dado para gerar pânico, mas para mostrar que é um trono, que é um livro e que é um cordeiro digno de abrir. Liberta da ilusão de que alguém mais é senhor da história. Nem Roma, nem império, nem sistema, nem diabo. Deus está no trono. O cordeiro tem o livro. Liberta da ideia de que a vida é sem sentido. O livro não fica fechado, a história não termina em choro. O cordeiro toma o livro e a adoração que enche o céu. Apocalipse 4 e 5 nos tiram os olhos só da terra e nos fazem olhar para o céu, ver o trono, ver o livro, ver o cordeiro. A Bíblia está dizendo: Deus reina, Cristo é digno. A história está nas mãos dele. E quem se rende ao Cordeiro participa dessa vitória, não termina a vida em desespero, mas em adoração. Então, só para a gente fazer um fechamento aqui, se tudo foi criado com amor, na intenção do amor, não esse amor que a gente conhece, é é um amor que liberta. Como diz ali no Apocalipse, não existe sistema, não existe governo, não existe nada disso.
E esse cordeiro que é digno de Deus é entender que não precisa desespero, não é desespero, é olhar e compreender que Deus continua sendo Deus, não um homem, mas é uma inteligência que criou tudo a partir de uma intenção. Assim como nós também fazemos isso, né? A gente cria coisas a partir de uma intenção. Nós também somos seres de criação. Por isso, que conforme cada um vai encontrando o seu poder de volta, a sua força, esses sistemas todos que parecia que estavam lá fora, dentro de você, e entendendo que essa força já foi colocada de Deus dentro de você, você vai encontrando muitas sombras. Ah, meu Deus, quantas sombras tem de pensamento, de sentimento, de palavra, de tudo. Quantas sombras existem dentro de mim? E conforme você vai arrebatando, vai saindo desse lugar, vai deixando essa pessoa morrer e permite entrar nessa nova era, nessa nova vida, nessa nova morte, porque parece quando chega a morte, é porque já é o fim dela. Quando chega a morte, não é, a pessoa ela não morreu ontem, ela foi morrendo. Até que o dia que consagrou a morte. Apocalipse é isso. Já estava vindo morrendo. Já estava vindo. A gente já está em Apocalipse há um bom tempo, né? Alguns historiadores falam que é esse comportamento igual da que a Bíblia fala do Apocalipse desde a década de 60, mais ou menos. Então, a gente está em 26, 86 anos, dá quanto? 66 anos? Olha isso, 60 agora. Já é a morte desse diabo, já é a morte dos medos, já é a morte do controle. Não foi vindo morrendo e chega Apocalipse. Não, não, para lá, volta aqui. Não foi, Apocalipse não chegou e veio para ficar. Ela foi chegando, ela foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando. E agora que a gente já está adentrando e que parece as coisas ficarem bastante rebeldes, já é o fim, já é o fim. E muitas pessoas vão se desesperar, vão entrar em pânico. Ai, a Terceira Guerra Mundial, ai, isso, ai, aquilo. Mas essa guerra já foi vencida, que não é por guerra. Isso é apenas um reflexo de memória da humanidade em relação ao antigo. Então, quando fala morte, gente, eu tô assim, ó, tem várias coisas assim, ó, vindo, mas eu quero só botar uma estrutura com uma organização, que eu tenho que aprender a fazer isso. Senão eu vou absorvendo, vai vindo, assim. Mas eu sei que precisa de um ordenamento de raciocínio, né? É, eu gosto de aulas soltas também, mas hoje eu quis dar uma estruturada, assim, porque já tem pessoas desesperadas pedindo ajuda em virtude disso, em virtude de guerra, em virtude, enfim, pessoas se desconectando de Deus, não acreditando, né, não se desconectando bastante
mas isso tudo já está mudando muito forte. E então, assim, eu queria fazer o encerramento do nosso encontro bíblico, que esse manual da vida nos mostrando um pouquinho mais do que está sendo confirmado pelos historiadores, que é Apocalipse, ela não é o fim, mas ela é um início, que o fim chegou faz tempo, que as pessoas talvez não perceberam, né? Mas esse fim faz tempo que já chegou. E agora só vai dar o final e é a morte desse passado todo e um adentramento para um novo começo. E hoje eu fiquei sabendo que eu achei bem legal, o galo do templo aqui no Japão, aquele galo não é um galo, é uma fênix. Por isso que às vezes é melhor a gente descobrir as coisas do que apenas confiar no que as pessoas falam. Eu também sempre achei que era um galo. Que as pessoas, todo mundo é o galo, galo, galo. E hoje, exatamente hoje, a Nalu, ela pesquisa os locais que a gente vai passear, né? Então, ela é aquela que pesquisa tudo. E ela, mamãe, não é um galo, é uma fênix. Eu, nossa, fiquei aliviada agora, porque é uma fênix. E a fênix, ela se joga para uma transformação, ela renova, ela nasce da morte e ela toma forma. Ela nasce do fogo e ela toma forma. E então traz 2026 e Apocalipse, põe uma imagem, né? Se você quiser associar uma imagem, põe a Fênix, que é essa transformação, essa renovação, esse fim e esse início. Eu já faz um tempo que eu estou reverberando isso tudo, sentindo um pouquinho mais. Tem um grupo ali que falaram assim para mim: você não vai se posicionar? Eu não quero. Com isso, as pessoas estão desesperadas. Aí que eu parei e fui olhar as mensagens. E não é um grupo meu. E só que a pessoa me pôs lá no grupo. Daí eu olhei, ela falou assim: fala com elas, fala com essas pessoas. E elas estão muito. É que vocês estão aqui, eu acho que vocês não acabam não percebendo. Elas estão com muito medo. E eu, tá bom, vamos, né? Mandei algumas mensagens e essa pessoa que é do grupo, eu falei assim, eu não fiz nenhum comentário ali, porque é um grupo seu. Eu nem sabia que era para comentar, né? E ele falou assim, não, as pessoas precisam, elas estão desesperadas. E olhando aqui no Apocalipse, também fala do desespero. Também fala do desespero. Só que a gente está aqui olhando como um início, como uma fênix, que não tem nem espaço para desespero. Para a gente nem chega isso, né? Não chega. Mas que talvez a gente já tivesse sendo preparado para esse momento. Tanto o momento que trouxe você mesmo, né? Assim, para olhar para isso por um outro ângulo, que é mais divino ali, de encontrar o seu poder.
E acredito que a gente poderia encerrar com a oração do Pai Nosso, que é né, uma oração forte, e encher a terra de amor. Que a gente sabe que a intenção de Deus é amor. É a intenção, é o início e fim, a intenção sempre vai continuar, não tem fim. Então vamos lá, vamos para um Pai Nosso, vamos todos juntas. Pai Nosso que estais no céu, que é algo mais leve, né, que já sai da densidade. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O nome já é a intenção. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, que é essa a intenção do amor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que é onde a gente se alimenta, né? Jesus subia nas montanhas para se alimentar. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas. E o que que é esse perdão? Não é pedir o clamor para Deus, me perdoe. É perdoai as nossas ofensas. É aquilo que a gente fez de forma consciente, inconsciente. Aquilo que a gente, enfim, a sua alma, o seu livro, o seu registro sabe disso. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Permita que eu morra para isso. Morra para esse ser que eu era. Aos pouquinhos vamos abrindo os olhos. O restante da oração não veio. Ela parou bem no perdoar as nossas ofensas.
e veio a Fênix, que inclusive a Miriam abriu aí a câmera, entrou agora, e que não é um galo de ouro que tem lá em cima, é uma fênix. Nunca foi um galo, é uma fênix. E o Pai Nosso não veio o restante, só veio perdoar as nossas ofensas, e eu senti a presença da Fênix bem forte. Eu não sei como foi com vocês, mas é com essa energia que a gente encerra o encontro bíblico. Permita que a Fênix venha fazer essa transformação, de deixar morrer essas pessoas. Essa que existe dentro de você, de dívida, de punição. Obrigada. Um bom dia de sexta e nós uma boa noite aí adentrando o nosso descanso. Um beijinho.